Você já parou para pensar por que, mesmo com tudo que você conquistou, ainda existe um certo vazio? Uma sensação de que algo fundamental está faltando, mas você não consegue dar nome. Uma inquietação que te segue, mesmo quando o mundo te diz que você tem tudo. Talvez você sinta que está sempre correndo atrás de uma linha de chegada que se move, sempre um passo à frente, e que a cada vitória, a satisfação dura menos. É como se houvesse uma peça que nunca se encaixa, um barulho constante no fundo da mente que sussurra: não é o bastante. Essa sensação, eu conheço bem. Ela me acompanhou por décadas, um fantasma silencioso, quase imperceptível, mas sempre presente. E se eu te dissesse que não é um problema seu, isolado, mas sim uma herança? Uma herança que muitos de nós recebemos, sem nem saber. Meu nome é William, tenho 77 anos. E não, eu não sou nenhum guru ou especialista. Não tenho diplomas pendurados na parede, nem fórmulas mágicas para te vender. O que eu tenho é tempo. Tempo o suficiente para ter vivido essa corrida, essa busca incessante, e tempo o suficiente para ter parado, olhado para trás e, finalmente, entendido. Entendido o porquê de tanto esforço, tanta dedicação, ter me deixado com as mãos cheias de coisas, mas o coração permanecia uma caverna fria. Eu passei a maior parte da minha vida acreditando que a próxima promoção, o próximo carro, a próxima casa, o próximo elogio, seria a chave para preencher esse buraco. E cada vez que eu chegava lá, o buraco só parecia maior, mais profundo. Levei quase 7 décadas para perceber que a chave nunca esteve lá fora. E o que eu aprendi, o que eu desvendei sobre mim mesmo e sobre o mundo, é o que eu quero compartilhar com você hoje. Não como uma lição, mas como uma confissão de um homem que, por muito tempo, viveu com os olhos vendados. Nós, homens, somos mestres em esconder. Esconder a dor, esconder o medo, esconder a sensação de que somos impostores, mesmo quando estamos no topo. Você, talvez, esteja agora no auge da sua carreira, com uma família, amigos, um bom carro na garagem. E ainda assim, à noite, quando o silêncio chega, aquela voz insiste. Não é real, não é suficiente, você não é suficiente. Você se sente como um ator num palco, interpretando o papel de homem de sucesso, mas por dentro, existe uma criança assustada, com medo de ser descoberta. Medo de que, a qualquer momento, alguém perceba que você não tem tudo sob controle, que você não é tão forte quanto aparenta. Essa vergonha, essa culpa por não se sentir grato o suficiente pelo que tem, é pesada. É um fardo invisível que carregamos, tentando compensar com mais trabalho, mais conquistas, mais coisas. Mas o vazio, ele não se preenche com o que está fora. Silêncio. Lembro do meu pai na mesa de jantar. Ele nunca erguia a voz, mas cada palavra era um julgamento silencioso. Se eu trazia uma nota alta da escola, ele dizia: bom. Mas podia ser melhor. Se eu ganhava um jogo de futebol, você devia ter marcado mais gols. Nunca um abraço, parabéns, filho, estou orgulhoso. O que eu aprendi, sem que ninguém me dissesse, foi que o amor, a aceitação, a própria existência, eram condicionais. Eu tinha que ganhar o direito de ser visto, de ser valorizado. Meu pai, ele não era um homem cruel no sentido óbvio. Ele era ausente, presente fisicamente, mas a sua presença emocional era um deserto. Seus olhos, quando me olhavam, pareciam ver através de mim, ou talvez, ver a mim como um projeto inacabado, sempre precisando de mais ajustes. Eu me lembro de um dia, aos 10 anos, construí um pequeno avião de madeira, passei horas lixando e pintando. Fui correndo mostrar a ele, com o coração batendo forte. Ele pegou o avião, olhou, virou nas mãos e disse: falta um parafuso aqui. E a asa está um pouco torta. E me devolveu. Não havia maldade na voz, mas meu pequeno coração de menino sentiu como se tivesse sido esmagado. Naquele momento, eu entendi: para ser amado, eu precisava ser perfeito. E a perfeição, claro, nunca chegava. Comecei a acreditar que eu era intrinsecamente falho, que algo em mim era defeituoso. E essa crença, ela virou a bússola da minha vida, me impulsionando a buscar validação em cada esquina, em cada conquista, para tentar consertar o que eu achava quebrado em mim. Cheguei ao topo da minha carreira aos 48 anos. Diretor de uma grande empresa, com um salário que eu jamais sonhei, casa enorme, carros importados. Naquele dia, na sala da diretoria, com todos me aplaudindo, eu deveria ter sentido uma euforia imensa, uma sensação de vitória. Mas o que veio foi um silêncio ensurdecedor dentro de mim. Olhei para os rostos sorridentes, para as garrafas de champanhe, e a única coisa que senti foi um vazio gelado.
Era como se eu tivesse escalado uma montanha imensa, chegado ao cume, e descoberto que não havia nada lá. A vista era bonita, sim, mas não me preencheu. Aquele sucesso, que eu persegui com unhas e dentes por décadas, não trouxe a paz, a suficiência, o amor que eu esperava. Pelo contrário, me deixou mais inquieto, mais sozinho. A voz do meu pai, aquela que dizia, podia ser melhor, ainda ecoava, mas agora era minha própria voz, internalizada, que me cobrava. Eu tinha tudo que o mundo dizia que eu precisava ter, e ainda assim, eu me sentia um impostor, um fantasma em minha própria vida, com uma dor sem nome que eu não conseguia confessar a ninguém. Era aterrorizante perceber que, depois de tanto sacrifício, eu estava no mesmo ponto de partida emocional de quando era um menino, apenas com um cenário mais caro. E esse padrão, essa busca incessante por validação, não ficou restrita ao trabalho. Ele se infiltrou em cada canto da minha vida, principalmente nos meus relacionamentos. Com minha esposa, eu estava sempre tentando provar meu valor, em vez de simplesmente amar e ser amado. Eu a via não como uma parceira, mas como alguém que precisava ser impressionada, alguém que eu precisava conquistar diariamente para garantir que ela não veria minhas falhas. O que eu oferecia era uma versão editada de mim, o homem de sucesso, o provedor, mas nunca o William vulnerável, o William com medo. E com meus filhos, com meus filhos. Eu os amava profundamente, mas reproduzi, sem querer, muitos dos padrões que eu tanto detestava no meu próprio pai. Eu era exigente, focado no desempenho, no que eles faziam, em vez de celebrar quem eles eram asterisco. Eu os cobrava por notas, por esportes, por serem os melhores, porque, no fundo, eu achava que o amor deles por mim dependia do meu sucesso, e o sucesso deles era um reflexo do meu. A proximidade emocional era difícil. Eu construí muros, não para protegê-los, mas para me proteger da minha própria inadequação, da minha própria vergonha. Eu não sabia como ser presente de verdade, como me conectar sem uma agenda, sem uma expectativa de melhora. E o resultado foi uma distância sutil, uma invisibilidade emocional que se instalou entre nós, uma dor que eu só consegui nomear muito tempo depois. Tenho um amigo, o Jorge. Ele tem a minha idade, e ainda hoje, aos 77 anos, ele está sempre falando da sua próxima grande tacada, de como vai provar para todo mundo que ele ainda consegue. Ele continua preso na mesma corrida, a mesma busca por reconhecimento externo que eu estive por décadas. Ele tem uma casa enorme, dinheiro, mas os olhos dele ainda têm a mesma inquietação que eu via nos meus quando me olhava no espelho há 30 anos. Ele está sempre cansado, sempre um pouco distante, como se estivesse esperando por algo que nunca chega. Por outro lado, conheci o Raul, um vizinho alguns anos mais novo. O Raul, ele nunca foi o homem mais rico do bairro, nem o mais bem-sucedido aos olhos do mundo. Mas ele tem uma paz interior, uma serenidade que me chamou a atenção. Ele passava horas no jardim, não para ter o jardim mais bonito, mas porque gostava de sentir a terra, de ver a vida brotar. Ele conversava com os netos com uma atenção plena, sem o celular na mão, sem a mente em outro lugar. Ele tinha falhas, problemas, como qualquer um, mas ele não se definia por eles. Ele me ensinou, sem palavras, que a verdadeira riqueza não estava no que se acumulava, mas no que se sentia e no que se compartilhava asterisco. Ver o Jorge ainda correndo, e o Raul, simplesmente sendo, foi um espelho poderoso. Um me mostrava o caminho que eu estava, o outro, a possibilidade de um caminho diferente, uma saída para a vergonha e o vazio. Levei muito tempo para entender que liberdade não era ter o poder de comprar o que eu quisesse, ou de controlar todas as situações ao meu redor. Liberdade, eu percebi, era a capacidade de parar asterisco. De parar de correr, de parar de provar, de parar de buscar a validação lá fora. Suficiência não era acumular mais, mas sim reconhecer que eu já era o bastante asterisco. Que a minha existência, por si só, já tinha valor. Que eu não precisava de um diploma, de uma conta bancária gorda, ou do aplauso de ninguém para ser digno de amor e de paz. Presença, então, não era apenas estar no mesmo cômodo que alguém. Era estar inteiro ali, era poder olhar nos olhos da minha esposa, dos meus filhos, e não estar pensando na próxima reunião, ou no que eu tinha que fazer para consertar algo em mim. Era poder sentir a brisa no rosto, o cheiro do café, o calor do sol, sem que a mente estivesse num turbilhão de e se, ou, eu devia. Era a permissão para ser imperfeito, para ser vulnerável, e ainda assim, sentir-me completo. Essas palavras, que antes eram só conceitos vazios, ganharam corpo,
peso e um significado que transformou a maneira como eu me via e como eu interagia com o mundo. E por que essa busca externa nunca funcionou? Porque ela nunca vai funcionar para você, se você ainda está nela. Porque ela é movida por um medo profundo, um medo que foi plantado lá atrás, na infância. O medo de não ser amado. O medo de não ser suficiente. O medo de ser visto como falho, inadequado, exatamente como eu me senti quando meu pai criticou meu aviãozinho de madeira. Cada meta alcançada, cada elogio recebido, era apenas um curativo temporário sobre essa ferida antiga. Mas o curativo caía, e a ferida continuava lá, sangrando silenciosamente. Você persegue o sucesso, o reconhecimento, o dinheiro, não porque realmente o deseja para si, mas porque acredita que essas coisas te protegerão daquela sensação terrível de invisibilidade, daquela vergonha de não ser o bastante. É uma armadilha. Quanto mais você tenta preencher o vazio com coisas de fora, mais o vazio cresce, porque ele não é um buraco físico. É um buraco emocional, um eco daquele menino que foi ensinado que o amor era uma recompensa, não um direito. E essa máquina de medo, ela é implacável, te mantendo sempre na corrida, sempre em busca, sempre exausto, e sempre um passo atrás da verdadeira paz. Então, o que eu quero te dizer hoje é que você pode parar. Você tem permissão para parar de correr. Você tem permissão para sentir o vazio, a vergonha, a dor sem nome que você carrega. Não há nada de errado com você por sentir isso. É uma resposta natural a uma ferida antiga. Olhe para ela. Dê nome a ela. Não a julgue. Apenas reconheça que ela existe e comece a se perguntar: o que eu realmente preciso agora? Não o que eu deveria querer, mas o que meu coração, o meu eu verdadeiro, precisa. Talvez seja apenas um momento de silêncio. Talvez seja a coragem de ser imperfeito. Talvez seja uma conversa honesta com alguém que você ama. Não espere ter 77 anos para finalmente se dar essa permissão. Não espere a linha de chegada para descobrir que ela nunca existiu. Se essa conversa ressoou com você, se você sentiu um pedaço do seu próprio eco nas minhas palavras, então, por favor, faça um favor a outro homem que talvez esteja sentindo o mesmo. Compartilhe este vídeo com ele. Não para mim, mas para ele. Porque ele também merece saber que não está sozinho, e que existe uma maneira de, finalmente, parar de correr e começar a viver.